eu aprendi muito a fixar minha mente no presente. Como eu, teoricamente, não teria futuro, eu aprendi a saborear o presente. Então, e o que te faz, né? O que me faz rodar o mundo é você estar na jornada e amar essa jornada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedor Estoico. Um podcast onde eu trago empreendedores, empresários que vão te inspirar a entender que por mais dificuldades que a gente tenha na vida, né, tudo que a gente vê muitas vezes nas capas de revista, nas histórias, parece que é tudo sobre o triunfo e a gente começa a perceber quando a gente vai conversando que é tudo sobre a superação. E hoje eu tenho uma honra enorme de ter aqui comigo uma pessoa que eu admiro e respeito profundamente. É uma pessoa que é de Minas Gerais, só daí eu já gosto bastante, que é meu conterrâneo. Ele tem mais de 12 bilhões sob gestões e mais de 6 mil empresas apoiadas no Brasil. E ele vai contar para você uma história de superação que você vai entender que seus problemas são pequenos e ele se tornou, apesar de todas as dificuldades que ele vai contar, esse mega empreendedor, esse mega empresário. Eu tenho aqui comigo Assis, da Assis Gestão. Meu querido, valeu, que honra enorme estar aqui com você, viu? Porra, minha, irmão. Nossa, gente. Tô muito feliz de estar aqui. É uma delícia. A gente estava almoçando, na verdade a gente até fez o podcast, né? Tá gravado lá, né, rapaz? Já tá pronto. Vamos ter que fazer de novo. Vou colocar que lá foi o treino, agora é o jogo. Agora é o jogo. Cara, mas que honra ter você aqui comigo no escritório. Eu lembro quando eu te conheci ali no Priceless, no evento do Gui Maiará. Isso. Escutei sua história ali. Fiquei até arrepiado de ver ali, viu? Que história maravilhosa. E a gente traz bastante aqui, Assis, sobre as pessoas entenderem que, né, as pessoas querem vender, a gente falou muito disso no almoço, né? Que é aquela capa, que é aquela espuma, que é aquele momento de glória. E momentos de glória são só momentos, são 99,99% é ralação, é suor, é barriga no balcão. Então eu queria que você contasse essa história maravilhosa sua desde o início, para as pessoas entenderem o que é superação. Importante um parênteses aí, porque aquele dia também conheci sua história, né? Eu tive vantagem que eu fui inspirado por você antes da minha palestra, né? Ah, mas então, que é isso? Aí eu saí na frente ali com vantagem. Pô, Léo, a verdade é o seguinte, né? Minha história não é diferente da história da maioria dos brasileiros. Eu vim de família muito humilde, né? Eu nasci em Guarulhos. A gente morava aqui em barracão de tábua mesmo, aqueles regador era o chuveiro, aquele regador antigo de alumínio. Então você é paulistano banheiro, que mora aí no Minas, eu sou mineiro que mora em São Paulo. Exatamente. Tá me invertindo. Nós invertemos, entendeu? Fui criança para Minas. E então foi aquela vivência, né, de estar muito próximo aí dessa realidade, mas eu deixo bem claro desde o começo, muito feliz, com bastante estrutura, com bastante amor dentro de casa, mas passando esses perrengues, né? Tinha que esquentar água no fogão para colocar lá, para puxar a cordinha. Eu tenho essas lembranças afetivas muito fortes. A minha família é toda da roça, parte de pai e mãe, meus avós, né, maternos e paternos, todos eles vieram literalmente da roça, assim como meus tios mais velhos, né? Aqueles que nasceram ainda na dureza lá. Meus pais vieram também da roça, então eu convivi muito nesse meio, né? De coisas muito humildes, muito simples, mas com muito amor, com muito carinho, né? E fui criado ali, comecei a trabalhar muito novo, com 11 anos de idade. Naquela época, deixando claro para o público de hoje que não era bullying nem nada, era natural, né? Que isso era normal isso acontecer, né? Você ficava até desenquadrado se você não trabalhasse, né? E trabalhava e estudava. E a primeira empresa que eu trabalhei foi uma indústria moveleira e lá tinha chiqueiro, né? Então eu cuidava dos porcos, lavava banheiro, fazia café, cuidava ali daquela área mais operacional ali para deixar as coisas em dia. De novo, eu ia trabalhar com não tinha vale transporte, tinha vale refeição, e eu ia trabalhar com muita dignidade, eu era feliz por poder estar trabalhando. E ali eu aprendi algumas lições, né, de quando você faz a coisa bem feita, porque eu falo sempre o seguinte, né, aonde você estiver, você deveria fazer o máximo que você tem com aquelas condições que você está ali vivendo, né? Sim. Logo quando o pessoal percebeu, né, que eu cuidava deles e tudo, não tinha nem geladeira, nem fogão, e a gente comia de marmita, né? Marmita depois a turma joga no Google. O que é, né? E aí eu fazia, cara, um tripé de madeirinha com uma latinha de sardinha com álcool,
que era onde eu esquentava a minha comida ali para poder comer era melhor. Então eu já fui percebendo que conexões, network, né? Desde que você apoia, você consegue ali movimentar. E aquilo, querendo ou não, me ajudava no meu dia a dia. Dali eu passei a ser office boy, que é o motoboy sem moto, né? Então, essa empresa era em Contagem faz parte da Grande Belo Horizonte, né? Mas na época, praticamente tudo era em Belo Horizonte, né? O mundo era totalmente offline. E eu ia para BH fazer o serviço de office boy. Logo nessa época, eu comecei a perder condição física muito rápido. Quantos anos você tinha? Tinha 11 para 12 anos, por aí. Sua história toda, você tinha 11 anos apenas. Uau. E eu fiz um podcast com o Gustavo Borges, né? O Gustavo é um amigo muito próximo e cliente lá do escritório também. E eu falei com ele que na minha infância eu jogava bola, andava de bicicleta, nadava, fazia de tudo. Eu só não ganhava, eu achava que eu era ruim mesmo, entendeu? Mas na verdade já era uma parte da síndrome acontecendo. E eu sempre fui muito, que o pessoal hoje fala muito de influenciador, né? Eu sempre tive influenciadores que eu acompanho eles até hoje, que eram meus avós, tios e pais. Né? E meu pai era meu grande influenciador no seguinte: meu pai é um cara que trabalhou muito na indústria. Então eu lembro, eu tenho memórias assim daquele despertador antigo que ficava batendo de um lado pro outro. Isso, exatamente ele. Tocando de madrugada, ele fazendo serão, trabalhando de turno. Eu tenho essa memória muito forte do tanto que ele ralava, né, para cuidar da gente ali. É uma coisa que mexe muito comigo, porque as pessoas hoje querem criticar muito, né? Porque o pai não está presente. Cara, o pai está ralando ali, fazendo de tudo para levar o melhor que ele puder, né? E aí a presença vai ser consequência dessa posição, né, cara? Então eu tenho isso muito forte em mim. A cobrança hoje ela é muito forte, né? Não apenas no que você é, mas no que você aparenta ser, né? Tem essa história, né? E assim, isso pra mim era meu herói, né? Como eu fui criado numa família que trabalhar era muito importante, era algo que remetia, né, a questão de dignidade, né, de caráter e tudo. Então isso para mim era muito forte, essas lembranças, essa referência, né, do meu pai. Então eu tinha que, tava trabalhando, meu patrão pediu, eu tinha que obedecer, cara. Aquilo para mim era missão dada, tinha que ser missão cumprida, né? E eu lembro que eu já não conseguia mais subir naquele primeiro degrau do ônibus, né, que é aqueles degraus mais altos, até hoje, né, cara? Acessibilidade no Brasil é complicado. E eu chegava no ponto de um ônibus e olhava para quem tinha carinho melhor, uma força física para me ajudar. Os outros eu subia, põia no corrimão. Mas já se sabia que você tinha alguma questão naquela época? Não fazia nem ideia, na verdade. Assim, essa época, como acentuou, né, muito, a gente ficou bem perdido. Minha família não tinha condição financeira, né? E também, cara, é outra coisa, né? Eu tô com 51 anos. Você volta 40 anos atrás... muito diferente, né? Não, no interior do país ainda. Não, né? e falando de genética, né, cara? Genética hoje já não é um negócio tão aberto ao grande público, né? Você imagina aquela época, né, cara? Aí um médico fez um exame em mim, um exame meio que de olho, pediu fazer um exame, só que na época também era o que podia. Eu também não entendo bem, né? Minha cabeça da época não tinha sintonia do que era possível. Sei que eu entrei com meu pai, com ele no consultório, e falei, cara, você está com 11 para 12 anos, com 15 anos vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer, não tem tratamento. Você escutou isso aí na papum. Nessa frase. Você estava lá na sala. Tava ele falou isso pra você pro seu pai. Eu, meu pai e o médico. Nossa, que loucura. Obviamente, deu uma sentença de morte, como você foi condenado você ali. Como pai, e eu como pai hoje, né, e todos que estiverem nos ouvindo, entendem bem o impacto que foi isso. E pior, né, cara, como meus pais, assim, não tinha entendimento nem do que era direito, a gente não entendia o que era. Eles se meteram como uma culpa deles por ser genético, entende? Eles ficaram culpando ainda que passou o gene. E foi uma coisa importante para mim isso, porque até hoje eu sou muito ligado a meus pais, muito. E o jeito que eu fui percebendo, obviamente, né, gente, eu tinha 12 anos, era que quanto mais eu levava minha vida naturalmente, trabalhando, estudando, menos eles sentiam aquela situação. E eu, na minha momento de vida ali, naquela pequenez de 12 para 13 anos, eu resolvi viver a vida. Né? Eu falei, cara, já que é, né? É o que é, já que é, tem que, né? Vamos caminhar. E quando eu, vamos dizer que eu meio que assumi isso de uma forma, né, mais... com altivez e ficando bem mesmo, obviamente que eu tinha meus momentos de reflexão, de tristeza e tal, meus pais começaram a sentir menos, né? Aquilo me dava uma energia.
E, de novo, né, me traz uma outra situação. Eu vejo assim, muitos pais hoje falando que não quer que o filho passe pelo que ele passou, não quer que o filho sofra, né? Quer poupá-lo de toda dificuldade, né? E eu agradeço meus pais demais por mandar pôr a pele em risco, o Skin the Game mesmo naquela época e me deixar viver, né? Eles não me trancaram dentro de casa, não ficou aquele negócio de coitado, passar a mão, porque senão, de fato, eu acho que eu tinha se tivesse vitimizado, né? Exatamente. Se você tivesse mudado hoje essa percepção do que era possível, o possível é aquilo que a gente acredita que é possível, né? E você, como não foi limitado nas suas possibilidades, seguiu como jogo é jogo, bora pra frente. Eles me permitirem isso, né? Eu falo isso constantemente nas minhas palestras, nos meus eventos, que o tanto que é importante, por mais que a gente sabe que dói, né? A gente é pai, pô, a gente sabe que você não quer que seu filho saia, né? Mas foi muito importante para mim, primeiro poder viver e poder passar por esse processo, porque foi um negócio que me tornou muito forte. E eu lembro que nessa época, eu mudei de empresa, eu tive um patrão que me chamava, cara, de tudo quanto é palavrão que você possa imaginar, dos mais horrorosos. E inclusive o da mãe, né? E eu chegava em casa e falava, pô pai, o cara tá me chamando de quanto é palavrão lá, meu pai fala, cara, respeita ele, lá dentro ele é hierarquia. Se você quiser mudar, muda, mas lá no jogo do mundo real, você vai ter sempre problemas, cara. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Sim. Que foi outra coisa muito, muito importante na minha vida, porque se você perguntar assim, Assis, o que você é bom? Eu vou te falar, cara, eu sou bom de perceber pessoas, processos, lugares e tentar entender aquilo tudo e coordenar aquilo para uma virada. Porque nessa época eu me desdobrei para entender o que esse cara queria. Ele nunca mais me xingou, mas nunca me elogiou também não, entendeu? Mas me despertou hoje uma grande expertise, entendo até que sabedoria que eu tenho mesmo por ter passado por esse processo desafiador também à época, entende? Então assim, é aquele negócio de você fazer do limão a limonada, né? De você aproveitar, porque todo mundo quer olhar para coisas teoricamente ruins. Como é que você fala? O que né? O mindset positivo, né? Não tem nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Exatamente. E sobre o nosso julgamento a gente E eu aprendi desde muito cedo a olhar para quando tem um problema, o que aquele problema quer me ensinar. O que eu posso superar. Cheio, né? É isso, cara, né? E também eu falo o seguinte, né, Léo? Eu não sou hipócrita, né, cara? Quando eu tô na Disney, num bom restaurante, feliz com meus filhos, eu não pergunto a Deus por que eu. Né? Então não é na hora que vem um perrengue, um desafio, que eu vou ficar ali me vitimizando e sendo hipócrita, falando por que eu, não é não? Sim. A gente acabou de ter um almoço muito bacana, rindo ali, brincando, a gente não perguntou, né, por que eu tô aqui, né? Coitadinho de mim, o que eu tô fazendo aqui, concorda? Exatamente. Então na hora que vem, cara, o desafio, eu aprendi também através dessas mazelas, olhar para tudo assim, cara, o que isso vai me ensinar, o que vai vir lá na frente, né, e poder passar por isso e superar. Isso é muito bonito, se a gente estava falando, né, dentro do conceito estoico, é o amor fati. Então, ali os estoicos acreditam que a gente tem que acreditar e amar tudo que o destino nos traz, seja aquilo bom ou ruim. Então, a gente entender que o bom, ele vem para você dar uma relaxada, dar um tempo, dar umas férias. O ruim, o difícil é o que nos transforma. A gente só cresce, a gente só se transforma com o obstáculo ou com o tédio. Ambos trazem dor. E aí tem a frase, né? O obstáculo é o caminho. Né? E você já tinha isso natural, sem saber de nenhum E olha para você ver o tanto que é importante, né? A gente aprender a suportar o processo. Porque na sequência disso, essa empresa passou por um M&A, que é fusão e aquisição, né? Compra e venda de empresa. E o sócio que entrou, na sequência disso tudo, me levou para trabalhar na empresa do patriarca, do pai dele, que era familiar. E foi lá que eu me desenvolvi minha carreira, cresci muito, né? Com 22 anos eu era CEO, né? Porque eu comecei fazendo de tudo. Então eu fui desde chão de fábrica ali, lava banheiro, até auxiliar, office boy, analista, gerente. Eu consegui passar por todos os processos e visões que uma empresa percebe. E de novo, né? A gente... Quem não tem dinheiro e tiver tempo, tem que saber investir muito tempo dele, né? Como eu tinha uma referência do meu pai muito forte, trabalhador, honesto, que cara quer vestir a camisa da empresa ali e tudo, eu nunca tive aquele mindset assim, tá me explorando, tá aproveitando de mim, eu não sou pago para isso, acúmulo de cargo. Nunca. Isso para mim era a coisa mais natural, é você trabalhar o máximo possível, fazendo o melhor, porque dentro de casa eu era cobrado por isso também, né? Meu pai era um exemplo para mim disso, né? E quando eu era office boy,
eu pegava aqui as filas de banco, né? Porque naquela época, quando você tinha alguma coisa fazendo no banco, você tinha que ir no banco. Físico, né? Tinha que ir no banco, literalmente, aquela né? Fila enorme, né? Essa fila enorme, os caixas, eu via eles ali, eu chegava lá. Falei, cara, você tá precisando de um lanche, alguma coisa? Vou te servir aqui, o que eu posso te ajudar? E aquilo, cara, foi me gerando conhecimento, porque o dia que eu chegava lá, ou atrasado, ou com os documentos errados, eles sentavam comigo com a maior tolerância e tal, falavam, pô, Assis, faz assim, o próximo vez você traz o cheque daquele outro jeito, e aquilo, cara, me trouxe conhecimento. Eu servi no primeiro momento e absorvi conhecimento. Com esse conhecimento, quando eu chegava dentro da empresa, para administrativa e financeira, eu levava isso pra lá. Falei, cara, os caras lá do banco me ensinaram isso. Falou que era assim, cartório, né? Que você ia muito em cartório também. Todos esses serviços que tinha fora, né? Eu levava pra dentro e ficava ensinando. Falei, aqui no processo já sai assim, porque vai me facilitar a minha vida lá fora. A gente vai fazer o serviço mais rápido e tal. Com isso, o pessoal começou a me chamar pra trabalhar dentro. Aí você entrou dentro do banco. Dentro da empresa, de novo, né? Eu falo que quem não tem dinheiro tem que ter tempo, né, cara? Eu comecei a fazer hora extras, começava a ficar todo... Na minha época chamava serão, né? Que eram os plantões, né? E tudo ali. Então tudo que o pessoal falava assim, cara, tô precisando de ajuda. Estoque, eu ia lá fazer cardex, esses negócios tudo. Financeiro, administrativo, balcão, caixa, comercial. Então, quantos anos você tinha aí já? 13 anos para 14, muito cara. Cedo, hein? Muito cedo, velho. Muito cedo. E aquele negócio, né? Eu era esperto, entendeu? Assim, eu ficava atento a tudo e queria aprender tudo. Então, eu via as pessoas colocando dificuldade. Isso aqui. Eu ligava na contabilidade, eu ligava lá no fornecedor, eu ligava no cliente. Eu tentava entender o processo todo. Meu mindset era muito disso. Sabe como? Cara, eu quero entender como que isso funciona. Adoro isso, é muito bom, né? Não, e tudo que aquilo todo mundo falava que era difícil, que não dava e tudo, eu acabava desembolando, entendeu? Do jeito ou de outro, pedindo ajuda. Nunca tive medo de falar, cara, não sei, me ajuda, buscar expertise, entendeu? Que era curiosidade, né? Eu também não entendo uma coisa, eu fico desconfortável de entender. E eu queria entender o porquê, entendeu? E aquilo me fazia muito bem. Né? E eu comecei a desenvolver minha carreira ali dentro, passando, né, pelos diversos setores que a empresa tinha, pelos diversos cargos, né? Cara, eu nunca cheguei a pedir aumento, eu nunca cheguei e nada. Era a coisa meio que natural. Eu sempre pensei assim, primeiro você gera valor para depois você consumir valor. Sim. Né? Eu sempre pensei muito nisso. Eu como empregado, eu pensava, quanto mais eu ganhar, mais eu tenho que gerar para essa empresa, porque ela tem que me pagar os encargos todos disso, né? E ainda ganhar, porque o risco é todo do cara, poxa, né? Sim. E eu falo muito o seguinte, né? O melhor lugar de você empreender é no risco dos outros, gente. Né? O risco era todo do meu patrão. Eu não tinha nada a perder ali, entendeu? Só tinha ganhar. Eu achava aquele universo em submatéria-prima, assim, absurdo. Falei, cara, o cara ainda me paga pra me estar aqui, entendeu? Que negócio? Você falou isso aí, me lembrou. Eu tava fazendo o OPM em Harvard, o pessoal falava, o que significa OPM? E lá a gente brincava e falava, Other People Money. Vai ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Esse é o banco, né? O que o banco faz? Ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. É isso, cara. Então eu entendi assim, aqui é um laboratório imenso, que eu tenho várias oportunidades. Então assim, eu acho que eu nunca recebi um centavo de hora extra, nunca pedi, cara, porque eu achava assim, eu estava investindo em mim. Né? Eu nunca pensei assim, tudo que eu estou fazendo é para mim. Né? Eu levo isso comigo. Né? Não é um negócio assim, a empresa fica o meu legado, o que eu entrego, né? Mas assim, tudo que eu estou pegando aqui, aonde que eu poderia buscar isso ainda ganhando, poxa. Né? Então, foi um negócio que me despertou muito cedo, que empreender quando outro, e as pessoas, eu vejo as pessoas falarem, né? Eu acho até engraçado, cara. Os caras falam assim, mas o patrão é bruto. Mas o patrão é chato. Cara, chato e bruto, mas me paga, pô. Tem um monte de gente chata e bruto que não me paga nada, entendeu? Nada e continua aí. Você tá entendendo? O cara tá ali me dá oportunidade. Porque pra mim, cara, Brasil é muito assim. Se você fizer mais que os outros, e não é tão difícil, entendeu? Você vai ter oportunidade. Sim. Entendeu? É só você ter o mindset de não ficar ali, coitadinho de mim. Não ficar se vitimizando, esperando assistencialismo, né? É isso, cara. E assim, entender que existe um ecossistema e que o seu esforço e resultado, porque não adianta só ter esforço também, né? Vai te trazer as consequências positivas de tudo aquilo ali, né? E lembrando, eu era de família, né, humilde, eu comecei a ter minha limitação física, né? Meus horizontes familiares eram muito restritos, as pessoas que nunca tinham tido estudo. Aquilo ali, o médico já tinha chegado em você e falado, você tem até os 17 anos. Já. E você estava com 13. Estava com 13 para 14. E você, em vez de ficar em casa chorando ali, se lamentando, você foi trabalhar de office boy.
Foi. Firme ali. Sem dar conta de fazer. E seus pais, sabendo dessa questão também, te incentivaram, em vez de ficar falando, não, meu filho, vem cá pro colo da mamãe, vai se virar. Olha aqui como é que é a vida, né? Minha mãe me fez uma lição nessa época. Eu lembro muito minha mãe falar comigo: meu filho, você não precisa nem de ajudar a gente, mas se a gente já não tiver que te ajudar, já é muita coisa. Eu lembro muito isso da minha mãe falando, né? Cara, a gente não precisa nem de ajudar, mas se você não consumir o que a gente já produz, né? Já ajuda bastante, né? Essa história só é muito de filme, né? Uma história que me lembra muito uma mãe nesse nível de força, assim, que eu assisti no filme, é a mãe do Ray Charles, né? Quando ele tinha limitação de visão. Sim. E ela falava, você não abaixa a cabeça pra nada e você vai lá e você não é inferior a ninguém, você vai lá e faz e se vira. É isso, né? A força que aquela mulher deu pra ele, igual a sua mãe deu pra você, né? E quando eu tava... Você percebeu que eu passei 17 anos, que eu não morri? Ou eu percebi? Que eu passei 17 anos e não morri? Percebi. Percebeu? O médico, esse médico tá vivo? Não, essa é só espírito. Não, foi no enterro dele, então não, tô brincando. Então tá pensando que não é só espírita, né? Deixa claro pra turma aqui. Com 17 anos, cara, por um acaso eu fui parar na rede Sara Kubitschek. Todo mundo fala que no Brasil nada funciona, lá é misto, mas, cara, indico para todo mundo que não tiver condição financeira, uma bata rede, principalmente voltado para a área neurológica e genética, aonde que na época eles cortaram um pedaço do meu músculo, aí mandou para Brasília. No Sara Kubitschek. Sara Kubitschek. A parte ortopédica deles parece que é incrível também, né? É incrível. Né? Ortopédica, neuromuscular e genética. Muito forte. Já ouvi falar Isso é um hospital hospital extremamente digno, né, cara? Parece que você está no hospital de alto padrão. E aí, através desse exame, é que eu fui descobrir que na verdade, eu tinha AME, atrofia muscular espinhal. Atrofia muscular espinhal. É a doença que mais mata criança hoje no mundo, tá? Ela tem diversos tipos, né? O meu tipo 3. Bom, se ela for tipo 1, a criança já vai nascer, por exemplo, precisando inclusive de ventilação pulmonar. 1 é a mais grave delas. É a mais grave delas. Tá. Dificilmente passa da infância. A tipo 2, ela vai ter uma infância um pouco com maior qualidade, mas dificilmente chega na adolescência, ali uma pré-adolescência já bem, passando já uma situação de desafio muito grande. E a tipo 3, que ela é muito variável, né? Tem muitos aspectos, mas, por exemplo... Nessa época não se sabia disso tudo, né? Não, na época, cara, era assim... Tipo assim, você não vai morrer agora, vai morrer antes de todo mundo, vai ter uma perca de qualidade de vida gigante, não tem tratamento nem nada. Era muito assim, a notícia era sempre assim, dura, porrada, entendeu? Não tinha mimimi, não. Amaciava, não. Não tinha. E como que diagnostica por comportamento ou faz algum exame genético, então, sangue? Da primeira vez foi sangue, que chama CPK, aí vê um número lá, se estiver acima de tanto, é uma possibilidade, e mais visual. Da segunda vez no Sara já cortou um pedaço do músculo. Aí já era genético mesmo, já era comprovado. Hoje você passa um cotonete na boca. Ah, é? Hoje é a trem mais simples do mundo. Entendeu? E hoje também você já tem tratamento, né? Você jogar no a doença que mais mata criança no mundo? No mundo. Entendeu? Nossa. E hoje, se você olhar, é tido como o tratamento mais caro do mundo também. Porque hoje, por exemplo, se a mãe descobrir ainda na gravidez ou no teste do pezinho, quanto antes o gatilho for, melhor, né? E conseguir pagar 8 milhões de reais no remédio... 8 milhões? 8 milhões. A criança não vai desenvolver, não é uma cura. Ela continua tendo a patologia instalada nela, mas ela não desenvolve. Porque, na verdade, é perda de neurônios, né? 1 milhão, 8 milhões é uma... Como é que é? Um tratamento da vida inteira? É um remédio. Um remédio, que ela vai tomar uma vez? O que eu faço hoje, que chama Espiranza, ele custa em torno de 1 milhão e pouco ano. Caramba. Ad eterno. Entendeu? Nossa. Mas, assim, o lado positivo disso é que até você vai pegar 2019 no Brasil, não tinha nada, e de lá para cá vem evoluindo. Então hoje você já tem até esse que inibe a progressão da doença ainda na raiz ali. E lá em Minas Gerais foi o primeiro estado que lançou o teste da AME no pezinho a partir desse ano, de 2024. Também foi incluído no teste do pezinho. Eu não sei te explicar se tem mais estados no Brasil, mas Minas eu tenho certeza, porque a gente acompanha lá de perto, né? E, então, assim, sobrevivi, né? Mas essa...
E aí os médicos falando, cara, uhul, né? Pra quem morre com 17, irmão, vamos viver, né? O que o Stephen Hawking tinha era AMI? Não, é muito parecido. É mais conhecido, inclusive. Geralmente eu explico o que eu tenho falando dele. Tá. Ele chama Ela, né? Ela. Que a Ela teve uma campanha muito forte nas mídias, né? Há um tempo atrás. E aí ela ficou muito divulgada mundialmente, né? E o próprio filme dele, a história dele, chamou muita atenção. A AMI, ela é muito parecida, ou seja, é uma atrofia muscular que é progressiva. Vamos pensar assim. Aí cada uma vai ter um efeito e tudo. Eu faço o tratamento aqui em São Paulo hoje. O meu médico fala muito assim, que a maioria das pessoas, para estar na situação que eu estou hoje, vão estar isso com 20 e poucos anos. Ele não conhece ninguém da minha idade que é ativo igual eu. Tá. Entende? Porque eu viajo, né? O mundo todo. Você tá viajando toda batidão, semana, né? Vai e volta, 24 horas, né? E aí, de novo, né? Por que é importante você passar por desafios? Você imagina, né, cara? O Brasil, ele tem pouca consciência de acessibilidade. Um exemplo que eu dou, que eu sempre faço esse pitch, tá nas minhas palestras, nos podcasts, assim, banheiro acessível. Eu nunca, cara, eu me tornei cadeirante, eu passei para cadeira de rodas em 2017, 2018, mais ou menos, que eu passei para cadeira mesmo. Eu nunca cheguei num banheiro para cadeirante que estava ocupado por cadeirante. Nenhuma vez. Nenhuma vez. E aí eu sempre explico, né, cara? Pô, o banheiro de vocês tem lá 6, 10 baias, vocês conseguem correr, vocês conseguem acessar e vai usar o que é... Tem um vaso sanitário, quer dizer, e o outro a gente não acessa. Entende? Porque é mais limpo, aí você chega lá, tá a mãe com o filho, o pai com a filha... Poxa, já cria uma consciência de não respeito, entendeu? Sim. Então eu deixo isso sempre muito claro. Vaga de cadeirante. Vaga de cadeirante, já viu que geralmente tem obstáculo? Um cone, uma corda. Quer dizer, além de você... o cara tem que descer pra tirar o cone, cara. Tá de sacanagem. Entendeu? Então, assim, essa consciência... Eu vi uma vez essas coisas que eles postam, né? Vaga de cadeirante, essas bizarrices, né? Pilar para abrir a porta, né? Mas o cara, tipo, ninguém consegue abrir. Porque as pessoas fazem para ter alvará, não fazem para ter acessibilidade, né? Vou dar um exemplo para você. Eu já fui em restaurantes que a gente liga. Tem banheiro acessível? Tem. No segundo andar com escada. Nossa Senhora. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito mais comum do que a gente imagina. E aí eu só estudei escola pública. Minto, minha mãe me pediu para me corrigir, eu fiquei um pequeno período na escola particular e saí. Minha mãe me puxou a orelha esses dias de viu eu falando nisso, cara. Entendeu? Mas assim, a maioria, eu estudei escola pública mesmo. E a minha primeira escola paga foi a PUC, onde eu fui fazer graduação. Lá... PUC lá em BH? É lá em BH. Eu me destaquei muito, porque eu já trabalhava desde 11, né? Eu já tinha uma bagagem ali. Quê? Eu fiz ciências contábeis. Ciências contábeis. E aí eu comecei a fazer bons projetos, comecei a dar aula para minha turma, eu levava muito pessoal para minha casa, minha mãe sempre foi de acolher muito, né, as pessoas, desde menino e tal, e aí eu dava aula, ensinava eles contabilidade, né, naquela época tinha muita gente de banco precisando fazer graduação para continuar gerente ou fazer plano de carreira, foi muito nessa época lá, 96, 90 e poucos, e aí eu fazia muito isso e o coordenador de cursos de ciências contábeis me chamou. Falei, cara, você tira nota boa, apresenta bons trabalhos, mas você falta muito. Eu rodava 6 mil, 5 mil quilômetros todo mês, cara, viajando. Vendendo... Não, eu ia desenvolver negócio. Naquela época, você tinha no máximo um fax, né? O e-mail estava começando. Então, para você abrir cadastro, a empresa expandindo muito, crescendo, a gente tinha braços de logística, de agronegócio, construção civil de alto padrão. Era a mesma empresa? Você ficou muitos anos? Foi virando? Fiquei muitos anos, não, a mesma muitos empresa. Muitos anos. Começou como motoboy, carreira lá e foi crescendo. Isso. E aí... Que setor que era a empresa? Cara, você vai me apertar de novo, hein, cara? Eu sou péssimo com essas datas, mas foi o quê? Tinha 11? 84, 85, hã? O setor dela? Eu entrei no setor administrativo. Tá. Lavando banheiro, sem café. Tirando os fax. Exatamente, entendeu? Então, aí esse cara me chamou, falou, cara, vamos compensar suas faltas de alguma forma? Tipo hoje é um TCC, que na época não existia. Aí eu comecei a fazer um projeto com ele para bancar as horas, né, que eu faltava. Mas eu falei com ele, cara, eu já sei o que é. Por quê? Nesse processo que eu vivi dentro dessa empresa, essa empresa acolhia muito empresários. Né? O patriarca da empresa era um homem de muitos relacionamentos, de muito network, e ele buscava no empreendedorismo formas de verticais, vamos chamar assim. Tá. E eu comecei a administrar essas empresas e fui percebendo o seguinte, que o empreendedor é cara que pega nada do nada e transforma em tudo. Sim. Quando ele vai dando certo,
o jogo começa a ficar mais profissional. E nessa hora ele meio que começa a se perder, porque daí chega jurídico, contabilidade, fiscal, como é que precifica, mercado, logística. Conhecimentos que muitas vezes ele não tem, né? Ele precisa ser um novo tipo de empreendedor que se ele não se preparar, ele não vai ser. Né? O Brasil não prepara gestores, né? O Brasil é um país de empreendedorismo. É simples. As escolas hoje, qual é a matéria que você tem lá dentro de gestão? Até na graduação, por exemplo. Nenhuma. Né? Nenhuma. Entende? E aí, cara, eu percebendo aquilo, sentindo, eu vi essa dor, né? Eu vi essa dor e falei, cara, eu quero fazer isso. Aí de 99 a 2002, nós começamos a ideia da Assis Gestão, que era estruturar as empresas para mercado, falar uma linguagem mais de compliance, de governança, esse tipo de coisa. Porque naquela época, Léo... Já na época de 90, você já estava nesse passo à frente. Já. Né? Porque, olha pra você ver, naquela época, os empresários ganhavam dinheiro, mas também sonegavam muito. Porque é tudo no papel. Não tinha nada eletrônico. As notas duplicadas. Calçar a nota fiscal. Eu tinha cliente, por exemplo, que metia 300 mil para empresas grandes, multinacionais, calçava e mandava para a contabilidade 30 para pagar imposto. Então, a pergunta era, qual que era o número da empresa? Porque a contabilidade era assim, se o cara fosse separar uma balança... administrativa. Se ele precisasse de empréstimo, era outro balanço, se precisasse pagar imposto, era outro balanço. Entendeu? Não tinha aquilo. E aí a gente entrou. E lembra, era cheque, nota promissória e dinheiro. Você chegava, tinha uma parede de um cofre lá, cheio de ativos relevantes, né? E que ninguém calculava aquilo. Não estava na contabilidade. Tinha Bitcoin naquela época. Não. E aí a gente começou a pôr mão na massa mesmo, de fazer a contabilidade gerencial, que era pegar o número real, transformar aquilo em balanço, em DRE, em demonstração de fluxo de caixa, para que o empreendedor pudesse tomar a decisão. Porque esse cara, com insumo matéria-prima, ele faz o que ninguém faz, né? O empreendedor, o cara é muito bom mesmo, não tem jeito. Sim. E assim nós começamos a ideia da Assis, que era pegar, e aí o que a gente começou a fazer? O cara tinha, exemplo, 100 SKUs ali, 100 produtos. A gente estudava qual que cabia imposto, qual que não cabia. Qual que tinha mais mercado, qual que não tinha. E tentava, na pulverização, trazer o cara para a regra. Então, se o cara sonegava 70, ele passava a sonegar 50, depois 30, depois 20, entendeu? Você ajustando ali ele. Né? Esse ajuste trouxe para esse cara destaque em mercado, naturalmente. Às vezes não porque ele cresceu tanto em faturamento, mas o faturamento dele apresentou para as instituições, clientes, fornecedores, bancos. Profissionalizou, né? E outra, né? Quando você abre mão de controle... para sonegar na época como se fazia, você abre mão de controle para sua equipe também, né? Então, ali você já não controla o que dinheiro está entrando ou saindo direito, é um caos, né? E vira cultura, né? Eu trabalhei muito tempo com recuperação judicial de empresas ali em 2000 até 2003, 2004. Eu era o CEO interino, pegar essas empresas toda engastalhada aí, e fazer acontecer. A hora que você entrava era um show de horrores. Isso aí. Ali. E a gente pegava exatamente esse cenário. E nesse momento que essas empresas começaram a se destacar, vieram investidores. Às vezes um concorrente estratégico, às vezes fundos mesmo e tal. E aí eu escutei a palavrinha mágica, né? M&A. Na época não tinha Google, como é que eu descobri que Da onde que tirava? Olhou na Barça, também não tinha, né? Não tinha, não. E aí contratou empresas de mercado, renomadas, né? E aí, de novo, falei, cara, eu vou servir. Eu não gero valor, eu não sei fazer, mas eu quero aprender. Lembra que a mesma coisa que eu fazia quando eu era estagiário, eu fazia já quando eu era empresário. Continuou, mantendo esse propósito do servir, entendeu? Exatamente. Que o servir é maior propósito. Como eles contrataram, eu virei para as empresas, virei para o meu tio e falei, nós vamos trabalhar sábado, domingo, virar à noite. Nós vamos atender esses caras em tudo que eles quiserem. E fomos fazendo isso. Fazendo isso e pegando. Entendendo como funcionava aquele processo todo, entendeu? Participamos de vários, mas assim, 3 viraram. Entende? Aí, participei de um exit. Participei agora, né, de um jogo que virou de verdade. Acompanhamos tudo isso e ainda ficamos na esteira pós para fazer as integrações e tudo e tal. Falei que esse jogo é legal. Quando eu vi o contrato do cara, eu ganhava num contrato que eu ganhava em 10 anos. Eu falei, melhorou mais ainda. Deu um up aí, né? E aí eu tinha um cliente que a gente teve uma história muito legal, porque ele foi o primeiro cliente que eu fechei, né? Porque o meu sócio era professor, era um cara já de mercado, já conhecido. E eu fui nesse cara, eu rezo pro cara do Waze até hoje, todas as noites, entendeu? Por causa disso. Na época você tinha mapa 4 rodas, né? Nossa. E a empresa do cara era numa esquina, assim, cara. E aqui um morrão. E eu entrei por essa parte, escada pra tudo quanto é lado. Eu subi naquela escadaria
E aí veio um cara forte. Na época você estava caminhando ainda. Caminhava ainda. Eu passei para cadeira de roda em 2017. Mas caminhava com muita dificuldade? Com muita dificuldade, assim, para escada, né, para corrimão, eu tinha que apoiar em corrimão, subir degrau, você começou a ter essa questão com 11 anos, aí ela durou até a sua idade adulta, né, bem adulta, né? Até 15 anos atrás, até 6 anos atrás. 6 anos atrás. E aí eu subi nele descendo, ele falou, posso te ajudar? Eu falei, pode. Eu falei, vim cá conhecer o dono da empresa, marquei uma reunião com ele, ele falou, sou eu. Aí na hora que ele me olhou assim, que daí teve que subir, né, junto comigo, ele falou, cara, você se importa de eu te ajudar? Eu falei, não, e na época eu trabalhava de terno e gravata. Ele me pegou no colo, tipo noiva, saca? E me carregou. Levou. Só que estão tentando, na hora que ele saiu na escada, cara, ele saiu em plena operação da empresa. E ninguém entende. Imagina ele subindo, carregando um cara de terno e gravata no colo. Imagina, sem ninguém saber que eu tinha qualquer tipo de limitação, entendeu? E para acabar de arrebentar, a sala dele era no mezanino. Quem não viu na entrada, viu depois. Viu E esse cara virou pra mim e falou assim, cara... Você tá vindo fazer uma entrevista. Tá vindo conversar com ele para ver se eu fechava um contrato com ele, entendeu? Não era para trabalhar, era cliente. Já cliente, era cliente. E aí ele falou para mim, não, você vai fazer meu M&A, você vai fazer o seu primeiro M&A comigo. Porque você não vai ficar batendo na porta dos outros falando que você faz M&A. Eles vão perguntar, quanto você já fez? Eu falei, nenhum, não tem graça, né? E aí, ele me deu uma baita oportunidade, esse cara, porque a gente teve uma história muito legal junto, uma jornada bem bacana. E aí eu consegui virar esse primeiro M&A. E aí a gente passou nesse momento, eu vi uma oportunidade, e passado assim 1 ano, 2 anos disso, esses empresários que a gente tinha ou ajudado ou nós tínhamos feito a venda da empresa, me procuraram. Coincidência, assim. Eu queria falar que eu fui para Harvard, criar metodologia, mentira. Coincidência é a forma que Deus usa para manter-se anônimo. Isso. Me procuraram, assim, num período de 4 meses, sei lá, 6 meses. Falei, Assis, pô, tô com dinheiro, minha mulher já tá querendo separar de mim, só tô fazendo besteira. O que eu faço com dinheiro? A vida inteira eu empreendi, cara, eu sabia. Mas eu também não quero ficar de 8 às 18 sentado numa mesa mais, tendo um empregado, que é um monte de coisa mais, não. E aí eu virei minha chave para compliance e governança. De vez, saí de consultoria, falei, cara, virei pros empresários, obviamente perdi alguns contratos. Falei, pessoal, a partir de agora vai ter um ecossistema que tem dinheiro e vai ter vocês que precisam de crescer. Eu vou ser aquele cara imparcial, né, que vai ser a referência para ambos aí da Mas não é analista de investimento. Não. Eu era responsável por entender a empresa, fazer o diagnóstico, levantar os números reais e apresentar para quem tinha o dinheiro se queria investir ou não. Tá. Eu fiquei fazendo esse papel. E aí eu já tinha um determinado posicionamento, já entendia bem de negócios. Faltava o quê para o ecossistema crescer? Dinheiro. Entende? Entendi. Então é como se fosse um aquário, né? O ecossistema, você identificando oportunidades, você tinha outros clientes que tinham dinheiro para investir e fala, investe nessa empresa. Sim. Hoje é que seriam essas aceleradoras, isso, né? Só que no nível de mais só que eu fiz isso sem nenhuma consciência disso, entendeu ou não? Porque não é que você não tinha consciência, porque não existia isso, né? Eu, quando eu fundei a BB Store, não existia os termos startup. Né? Endeavor, quando a gente vinha pro Brasil, não tinha o termo empreendedor. Né? Então é isso, cara, né? Porque não foi um negócio mirabolante que eu bolei, foi acontecendo, erro e acerto, erro e acerto. Foi entendendo uma necessidade do mercado e foi absorvendo ela e aí o conceito que é o nosso pilar, né? Que é ética. Aí eu passei a ter que ter uma ética muito forte para mim não ser tendencioso, para ser aquele cara realmente que não tá ali conflitante, né? Ali, exatamente, né? Entendeu? Mesmo porque eu tenho clientes de 20 anos, de 18, de 15, de 12, a minha esteira é cauda longa. Então se eu fizer um negócio agora para ganhar um dinheiro agora, que depois ali na frente vai tomar um pau de um fundo, de uma due diligence, de um investidor, de uma própria auditoria externa, eu vou passar por um problema. Entendeu? Então eu tinha que fazer um negócio muito certo. Então ali você começou, aí você assume essa parte de começar, saiu do M&A e entrou para essa parte de fazer essa intermediação para ambos os pontos. Você já estava com quantos anos nisso aí? Eu de idade ou Assis de tempo de empresa? Tempo de empresa. Aí. Eu já estava aí com 6 para 8 anos de tempo de empresa. Né? É porque é o seguinte, nós começamos em 99, mas o CNPJ é de 2002. Tá. Foi ali 2008, 2010, por aí, entendeu? Entendi. E aí a coisa tomou outra proporção, porque daí vai aquele negócio de boca em boca, né? E instituição financeira já conhecia a gente, então tinha muito assim, o cliente está com problema, chama a Assis que vai ajudar a resolver, os próprios empresários. Nós entramos para o agronegócio, foi na época do boom do agronegócio, nós vimos grandes negócios, acompanhando empresas que eram muito pequenas, mas que cresceram muito, isso o nome da gente também
Foi muito porque antes de técnica, né, Léo, é entender de pessoas, né? Eu falo para ter inteligência artificial, tecnologia, atrás de tudo estão pessoas. Então, por exemplo, eu parei de usar terno e gravata porque um dia um cliente meu do agro falou, cara, você constrange a gente chegar aqui assim. Um cara gigante, entendeu? Então fui entendendo que cada métier, cada, né, local tem a sua cultura ali. Você tem que entender, né? Essa parte do agro é interessante. Eu fiz engenharia de produção agroindustrial lá em São Carlos e na época minha tese de formatura foi sobre expansão do mercado de mercado futuro e opções. Estados Unidos, 95% tem hedging de operação. No Brasil, não sei o número hoje, mas é muito ínfimo. Muito ínfimo. E o grande gap é porque a BMF está aqui em São Paulo, é um tipo de linguagem de comunicação do Faria Limer e tudo mais. E o interior é outra pegada. E se você não conversa uma parte com outra, você vai redear o que com quem, né? Não, se você chegava lá no interior, o cara tá de boné, camisa de posto, irmão. Entendeu? Tinha uma empresa gigante, uma fazenda gigante, o negócio, né? Era outra linguagem. Não era o agronegócio hoje é um negócio extremamente profissional. Sim. Mas naquela época, assim, esses últimos 20 anos transformou o agro. Mas mesmo assim não existe um gap de comunicação. Não, existe. A forma total, de ser, né? Total. E aí, nós começamos a fazer isso. Eu sempre na minha vida, eu voltei a ser estagiário. Eu sempre gostei disso. Então, lá atrás, né, como funcionário, eu me permiti ser estagiário de todos os setores. Depois, quando eu comecei a empreender, eu fui ser estagiário para aprender auditoria, M&A. Né? Depois disso, eu fui ser estagiário para entender de dinheiro, fundos. Né? Eu lembro que eu cheguei no fundo uma vez, o cara me entrevistou, falou, pô, cara, mas você já está posicionado, sua empresa, você vai vir aqui? Eu falei, cara, eu preciso de aprender. Eu não sei a sua língua, eu não sei como é que funciona isso aqui. Mas fica difícil e tal. Eu falei, cara, eu vou te servir, eu não quero remuneração. Porque eu sempre pensei assim, gera valor para depois consumir valor, né? Eu sempre pensei assim, cara. E aí eu fui entender muito desse mundo de fundos, fomos crescendo. E meu último estágio agora foi no mundo digital. Se você pegar até 2018, 2019, eu sabia postar uma foto no Instagram, não entendia nada desse mundo. Achava uma sopa de letrinha gigante, CAC, LTV, não sei o que e tal, entendeu? E aí fui conhecendo esse pessoal que hoje, né, eu tenho 2 fundos com o Joel, o JJ, todas as due diligence do que ele vai investir, seja através de Media Forex, seja através de negócio, a gente faz. Né, participo de vários masterminds com renomes, aí você vai conhecer na turma do digital. E aí eu fui entendendo esse mundo, desbravando ele também, que eu também fui entender que uma parte dele não conhecia um pouco de gestão. Fazia números muito grandes, tinha uma recorrência muito grande, mas por trás daquilo tudo não tinha um negócio. E hoje eu tenho vários clientes desse universo também. Muito legal. A gente estava conversando no almoço, né, a gente falou bastante sobre toda essa jornada do lado de valores, né, virtudes. Eu te contei que eu hoje virei minha carreira também, né? Eu sempre vim na área de tecnologia, empresas, tive mais de 20 negócios e passei por uma situação de quase morte aí com o Covid em 2021. Para recuperar disso aí, eu tive um período de depressão bem difícil e consegui sair disso após um mergulho que eu fiz na teologia, na filosofia e na neurociência. E hoje eu tenho ajudado a levar para as empresas, para as pessoas, para os empresários, que é uma classe que eu me comunico bem, mais equilíbrio mental, equilíbrio emocional, saúde mental. Falo que é equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise. Na hora que eu falo isso no jantar, levanta o braço todo mundo, né? Porque momentos de crise o tempo todo nós temos. Eu queria que você trouxesse um pouco, ao longo dessa carreira sua, como é que você foi criando essa resiliência mental, citar uns 2 momentos bem difíceis e aprofundar um pouco na sua superação das limitações por questão do AME também. Cara, como é que você teve essa força mental? Eu acho que primeiro porque eu passei pelos desafios, eu acho que é mais ou menos assim, se você não faz exercício, você não vai melhorar seu corpo, né? Assim, eu acho que a mente também, se hoje tem uma pauta que eu te falo que é comum a 100% das minhas reuniões, é a fragilidade emocional que as pessoas estão vivendo, tanto que isso afeta famílias e ecossistema de negócio, né? Todo mundo hoje fala sobre isso. O que é minha visão sobre isso? A gente tem uma geração vinda lá dos anos 50, 60, 70. Eu não quero fazer apologias aqui a nada, tá? É só para deixar bem claro. Mas assim, cara,
a regra de vida era totalmente diferente. Era né? um outro formato. Né? E depois veio uma proteção exacerbada de não deixar as pessoas passar por frustração, por desafio, por problemas, né? Por exemplo, eu escuto muita frase assim em projeto sucessório. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Ué, mas você é o que você é pelo que você passou, não foi sua zona de conforto que te trouxe onde você está. Sim. Né? E depois o mesmo empresário chega para mim e fala assim, mas meu filho não suporta o processo da empresa. Você protegeu ele. Ele numa caixinha blindada. Né? Então, assim, uma coisa é consequência da outra, da minha visão. Então, eu acho que o processo da AME, né, esse diagnóstico, essa situação Diria que todo o resto dos desafios ficaram pequenos perto do negócio. Eu vivi uma coisa que me remete muito a isso. Cheguei numa empresa um dia, eu conheci muito esse empreendedor, a gente já estava na jornada há bastante tempo. Eu estava com uma latinha de cerveja assim, em cima da mesa, isso era 2, 3 horas da tarde. Eu olhei aquilo, cara, o cara não era disso, o cara super comprometido. E ele falou, cara, acabei de tomar veneno. E ele estava passando por uma situação financeira muito complicada, não tinha coragem de levar isso para a família, que a família ia ter que passar por um processo de reajuste financeiro, e ele tentou suicídio ali na minha frente. Na sua frente? Porque ele queria falar onde que estavam as coisas e tal, aquele universo de contrato de gaveta, né, aquelas coisas. E naquele momento eu socorri ele, chamei as pessoas e tal, e eu esperei passar o luto dele, né. Ele sobreviveu. Passou um perrengue danado, mas sobreviveu. E logo quando ele melhorou, assim, que ele estava mais apto, eu chamei para conversar exatamente sobre o que você falou. Falei, porque, cara, se hoje você ficar sabendo que seu filho foi diagnosticado com AME, porque tinha filhos muito da idade, assim, de 6, 8 anos, né? Na época. Eu falei, como é que você ia se sentir? Aí ele olhou para mim e falou, cara, tudo demais seria muito pequeno. Eu falei, pois é, tudo teu problema que você vai ver o tamanho dele da ordem que você der esse tamanho, entendeu? Você passou por aquele processo, foi muito bacana, cara, que eu lembro, nós pegamos um avião, pegamos cheque pré-datado, viemos aqui para São Paulo, renegociamos com os fornecedores todos e tal, foi uma empresa que prosperou, depois fez M&A e tal. Então, assim, o tanto que isso que você colocou realmente afeta das pessoas, às vezes, num determinado momento da vida, dá, né, a grandiosidade de um problema maior do que ele realmente é, se você for comparar com outras coisas. E eu acho que eu convivi com isso sempre, né? Minha vida foi desafio atrás de desafio, desde quando eu fui office boy de subir num ônibus, né? A pessoa muitas vezes tantas oportunidades. E outra coisa, cara, o preconceito daquela época era um negócio, assim, meus amigos me chamavam de aleijado, de mula manca, era assim que a vida era, né? A vida era assim. Sim. Né? E tá tudo bem, né? E assim, eu aprendi a entender que eu era mais do que o externo falava que eu era. Entendeu? Você era aquilo que você pensava. Exatamente. E aí eu comecei, ao invés de ficar ali sofrendo e me remoendo, eu comecei a falar, cara, eu preciso superar, eu vou mostrar para essa turma que apesar de, né? Eu gosto muito dessa frase. Apesar de eu ter isso, apesar de eu não jogar bola, apesar disso, então, por exemplo, eu arrumava a namorada mais bonita, eu queria trabalhar mais e me promover, eu queria estudar mais, entendeu? Eu comecei a buscar minha superação em cima daquelas críticas que vinham, né? E assim, não ficava inimigo de ninguém, são meus amigos até hoje, não tinha isso, né? Eu falava, cara, eu vou mostrar quem eu sou, porque eu sabia quem que eu era. Né? Não era o terceiro. Se a gente remeter, né, à teologia que você citou aí, por exemplo, né, não é o que de fora que vai atingir você, né? O que sai de dentro da sua boca, cara. Né? Então, assim, eu me preocupava muito, cara, eu sou alguém que vai crescer, que vai fazer as coisas acontecer, porque teve um fato que aconteceu nesse intervalo, meu pai teve um derrame. Meu pai ficou muito mal. E os médicos disseram que ele não ia andar, nem falar mais e tal. E aquilo pra mim foi um choque absurdo, porque era que idade você já tinha? Meu herói, né, cara? Eu tava com 24 anos por ali. Eu já ganhava. Normal, já tava 10, 12 anos. Eu já era tipo CEO da empresa na época. Eu fiquei com 20 e poucos anos, já era CEO da empresa, do grupo, né? Mas foi um negócio que me mexeu muito comigo. Eu lembro que a minha mãe, você imagina minha mãe do lar, que tinha um provedor, que nunca teve dinheiro, nunca teve nada, e eu senti no olhar da minha mãe assim: se seu pai morrer, o que vai ser de mim? Né? E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, olha pra você ver, né?
Eu fui no supermercado e comprei assim, fardos de arroz, fardo de feijão, fardo de óleo. Foi um jeito de eu comunicar com minha mãe. Falei assim, senhora nunca vai passar necessidade de depender de mim. Eu enchi a casa de comida, assim, né? Pra falar, ó, comida, né? Foi meio que, foi isso que... E eu fui passar a noite no hospital com meu pai. Ele ficou internado. E quando eu vi meu pai muito frágil ali, eu falei, cara, eu preciso ser provedor. Eu preciso fazer algo mais. E foi onde eu me virei pro empreendedorismo. Eu falei, cara, eu preciso ter um negócio que é meu, um negócio que eu vou ter mais tempo. Porque, assim, apesar de eu ficar no hospital, eu tinha muito que senso de compromisso, eu tinha responsabilidade com a empresa, né? Eu falei, cara, eu vou virar essa página. Naquele momento eu me dei esse gatilho. Foi a primeira vez que eu pensei em empreender na minha vida. Cara, muito incrível escutar você falando. Às vezes, a hora que a gente vai... Eu fico tentando conectar aqui, né? Essa força mental... Na hora que a gente começa a entender que a gente tem 2 estados, né? O estado de luta e fuga e o estado de presença. Na hora que você está no estado de luta e fuga, seu corpo produz cortisol, adrenalina, noradrenalina, você não tem como pensar nesse estado. Porque seu sangue está nas extremidades, seu pupila contrai, esse coração acelera, né? Aquela coisa, aquele frio na barriga. E pra você conseguir, se você se sentir atacado, ou se você se sentir uma vítima, o seu corpo vai produzir esses hormônios. Então, muita gente na sua situação iria se sentir atacada em guerra permanentemente, né? Porque você fala, eu estou fragilizado por conta de uma questão física e eu estou sendo atacado. Isso iria gerar a mente para o futuro, ansiedade, o que vai ser de mim, quanto tempo eu tenho, a mente procrastinar no presente, não vou trabalhar, não vou agir, não vou sair, porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Ou a mente correr para o passado com melancolia e depressão, né? Falar, antes eu tinha meus movimentos, tinha isso, aquilo, outro. E não, você manteve sua mente, você saiu desse estado de luta e fuga com a sua força mental, se manteve uma vida nesse estado de criação, dopamina, oxitocina, para você poder criar. Criou um império desse, um grupo enorme, fantástico, ajudando outras pessoas. Cara, o negócio, assim, o poder da sua mente é uma coisa admirável, né? Dentro de tudo que você viveu ainda. Você tem um domínio, né, científico bem maior do que o meu, Léo. Eu sempre falei o seguinte, todo mundo fala assim, o meu futuro depende do meu passado. Eu não acredito nisso, eu falo que o meu presente é o reflexo do meu passado. Se não tá legal, irmão, rever, mas o universo, Deus, o nome que cada um quiser dar, é tão maravilhoso que se eu fizer meu presente diferente agora, eu vou colher semeaduras futuras. Só que, eu brinco na minha palestra o seguinte, né? Quem planta, todo mundo fala assim, colhe, vai mentira, tem que adubar, tem que aguar, tem que tosar. Não é só plantar, não. Exato. Eu até brinco, o Cortella fala, né? Vaca não dá leite, tem que ir lá tirar, né? Então, assim, eu aprendi muito a fixar minha mente no presente. Como eu, teoricamente, não teria futuro, eu aprendi a saborear o presente. Olha, então eu tô aqui contigo, eu tô olhando no seu olho, eu tomei uma água, almocei com você, a gente estava conectado. Se você percebeu, nós nem pegamos em telefone. Nem pegamos. Né? Então, assim, eu aprendi muito isso. Cara, é esse momento. Talvez não vai ter o outro ali. Um dia o cara me fez a pergunta, falou assim, Assis, poxa, mas essa é a situação de todo mundo. E eu, assim, na hora, eu tive um insight, assim, demorei um pouquinho. A pergunta é, quantos que assentem? Quem está no momento? Essa é a situação de todo mundo Porque quis falar assim, independente da AME, né? Eu falei, tudo bem, mas quem assente? Quem sente que pode a cada, né, só viver só mais esse segundo? E essa conexão com o presente me afasta da ansiosidade do futuro. Obviamente que eu tenho mesmo, né, meus picos ali, claro, lógico. Mundo, né? E o meu passado, eu me ligo muito na afetividade, naqueles momentos bons, naquilo que me trouxe, assim, meu momento com meus tios, com meus avós, né? Eu reúno muito com meus tios, eu busco muito meus tios para minha casa. Minha família é de origem muito humilde. Meus tios já estão ali na fase de 80 dando baixa, né? Não passa um ano sem dar umas 2 baixas ali. E minhas tias, num velório que a gente estava de um time, ela falou assim, meu filho, você é o único sobrinho que me chama para ir na casa dele, que me leva pro Natal. Eu falei assim, minha tia, como é que eu vou esquecer da senhora? Só me dava aquele cafezinho quente, que pãozinho, aquelas coisas, porque eu acho que as pessoas também perderam muito essa conexão. Né? Eu tenho amigos, eu morava assim, a 300 metros de uma comunidade. Eu tenho amigos dessa época, eu tenho amigos da escola, eu tenho amigos do colégio, eu tenho amigos da faculdade, eu tenho amigos que eu estudei em Ohio. Você está entendendo? Assim, periodicamente eu mantenho uma linha e mantendo essa linha antiga de relacionamento. Ativa, né? Independente de classe social, eu não vou pegar o cara e levar para Disney, não dá, mas eu
me permito momentos com eles de conexão. Entende? Às vezes, por exemplo, eu faço um churrasco na minha casa e falo que custou por cabeça, sei lá, 50. Custou 200. Mas eu quero estar com eles, entendeu? Sim, pra não, e você não quer constrangê-los, né? Isso, e eu acho que a gente pode permitir essas coisas. Sim. Eu lembro um dia eu entrei num lugar, assim, um cara me parou, era um lugar assim mais ermo, perto de um cliente nosso, assim, um lugar mais esquisito. E o cara me parou e falou, cara, você lembra de mim? Eu assustei, né? Eu falei, não lembro não. Eu falei, cara, eu não passei fome durante muito tempo da minha adolescência por causa de sua mãe. Eu não ia pra sua casa brincar com você, não. Eu ia porque sua mãe me dava um lanche. Olha só. E depois fiquei lembrando, assim, na faculdade, meus amigos que moravam mais longe, todos dormiam na minha casa. Minha mãe fazia café, dava almoço para eles o dia que eu ensinava eles a fazer o dever e tal. Então, assim, eu acho que isso vem muito dessa raiz, né? De receber. Eu pego avião, 4 horas da manhã eu tava assim, mãe, tô indo para São Paulo, volto hoje. Na hora que eu chego, eu falei, mãe, pousei. Tem 51 anos, irmão. Entende? Se eu dou satisfação para meu pai, na hora que eu chego em casa, meu pai me liga. Se eu sair da casa do meu pai e for para casa, ele me liga, meu filho, você chegou? E como é que seu pai ficou depois da... Cara, os médicos falaram que ele nunca mais ia recuperar. Com 6 meses o velho estava de pé, fortão. Meu pai é forte até hoje, fez 82 anos agora. A inauguração da nossa nova sede, ao invés de chamar cliente e todo mundo de fundo e tal, eu levei meus tios, vivos todos, meus pais, meus primos. Eu falei, vou inaugurar com aquela energia boa. Maravilhosa. Né? Entendeu? Eu falei, vou chamar as pessoas que me amam e que eu concentro meu amor nelas, assim, no dia a dia. Foi o jeito que comemorei o aniversário de 82 anos do meu pai lá. Foi a inauguração da sede. Parabéns, entendeu? Cara. Você falou um negócio interessante, né, do momento presente. Quando a gente estava esse final de semana com a turma do IPO Brasil, vários empresários muito grandes, a gente fazendo um final de semana, trazendo esses conceitos da calma da mente. Falei, gente, vamos lá. Quem de vocês quer ser feliz no futuro? Aí vários levantaram a mão. Falei, tem uma má notícia. Nenhum de vocês vai ser feliz no futuro. Vocês só vão ser felizes no presente. Não existe futuro. Boa. Só existe o presente. Cada instante do seu passado foi vivido no momento presente. Cada segundo. Cada segundo do seu futuro vai se tornar passado no momento presente. Então, se você não estiver feliz agora, você só vai viver no agora. E olha que incrível, a gente faz as reprogramações mentais, as meditações e tudo, para te colocar nesse estado de presença, para você ativar, conseguir desativar a amígdala, ativar a córtex, vir para esse estado. E a neurociência, hoje eu só estou explicando de uma forma científica o que monges budistas sabem há 3.000 anos, o que os hindus sabem há 6.000 anos, o que inúmeras civilizações antigas sabem. Porque o que é você reprogramar sua mente, você olhar para dentro, você meditar? É você olhar para o que te controla. Que é a sua mente. Só que a gente não olha, a gente nasce em manual, a gente só fica olhando essa espuma. A hora que você diferencia, porque você entende o seguinte, Assis, nós temos 37 trilhões de células no nosso corpo. Trilhões com T. Para as pessoas entenderem um pouco a diferença, eu gosto de falar a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. Nós temos 37 trilhões, 31 mil anos vezes 37 de células. A hora que você inspira e faz assim, você está levando oxigênio para 37 trilhões de células e fazendo a reversa. Nós temos no nosso químico mais de 10 mil SKUs dentro do nosso corpo, mais de 10 mil SKUs de químicos. É a maior indústria química do planeta. Uma farmácia tem 2.500. Você acha que quem te cura é um remédio ou é a sua mente que manda te curar? Você passa uma gilete que eu dei uma cortada aqui no seu braço, seu corpo tem inteligência suficiente para ir lá, fechar esse buraco, começar a criar novas células, fazer isso tudo. A gente substitui 25 milhões de células por minuto. O nosso DNA, quem que está controlando isso tudo, essa loucura? É a mente. Se tiver uma mulher grávida, está produzindo um bebê em 9 meses. Nós temos, as pessoas falam, cara, isso é sua mente. Só que a sua mente é muito barulhenta. Muito barulhenta. E você começa a se identificar achando que você é ela. Você já parou para pensar que você não é os seus pensamentos? Você já teve essa percepção? Já. A gente não é os pensamentos. Às vezes a pessoa, sempre tem um auditório assim, uma parte, eu diria que uns 20% fala, já. Aí eu faço a pergunta de uma segunda forma. Falo, quantos de vocês já não concordaram com o pensamento? Aí mais da metade do auditório levanta a mão. Aí eu falo, ainda não foi todo mundo, vamos agora. Quantos de vocês já tiveram um pensamento que você falou, ai meu Deus, que vergonha, ainda bem que ninguém viu eu pensando nisso. Aí é 100%. Fala, como que você pode ter um pensamento que você não concorda com ele? É porque não é você.
Então, os pensamentos são como nuvens. Eles vêm, às vezes a nuvenzinha à toa, uma cirrus. E entra muito o ambiente que você vai viver também, né? Exato. Às vezes eu acumulo os nimbos, às vezes você está numa nuvem boa, entra num ambiente ruim, pum, vem aquilo. Então, quando a gente passa a controlar nosso pensamento, você traz cura para o seu corpo. Porque, querendo ou não, você está trazendo cura, tá conseguindo prorrogar um diagnóstico em 40 anos. Ó, isso que você está falando, o que você faz é tão importante hoje, Léo. Eu convivo num ambiente que rola muito dinheiro, patrimônio, status, né? E cada dia que passa, cara, eu percebo mais que as pessoas estão doentes por ter alcançado objetivos. Elas estão doentes por atingir as metas. É que eu falo assim, ter meta é importante, mas chegar lá, se for só ela, né, todo mundo fala hoje, né, muito de sucesso. Sim. Eu classifico o seguinte, quando você passa de 1 para 100, para 1.000, para 10 milhões, para 100 milhões, não importa, é infinito, você teve só crescimento, né? É número, cresceu, né? Número. Se você pegar isso e aliar a ética, você pode ter tido um progresso, porque não é fácil você fazer isso com ética, entendeu? Não? Você vai ter que deixar dinheiro na mesa, você vai ter que deixar opções, você vai ter que se posicionar em determinadas situações, né? E se você pegar isso e colocar humanidade, espiritualidade, aí você tem sucesso. Por quê? Porque eu estou vendo hoje as pessoas cada vez mais com renda passiva, cada vez mais podendo se aposentar mais novo, cada vez mais com patrimônio e cada vez mais depressivas. Tem cada esses vez dados mais solitárias. Nos Estados Unidos, na Europa, estão deixando isso claro. Pois eu nem sabia, tá? Esses nem dados sabia. são claros. Eu estou falando do métier do ecossistema que eu vivo, pessoas, tá? O nível de vida das pessoas no mundo, é só você pegar, o nível de vida das pessoas no mundo inteiro melhorou. A hora que você pega países desenvolvidos como a Europa e os Estados Unidos, a hora que você vê a renda per capita, ela teve um crescimento expressivo. O nível de felicidade decresceu. E aí, cara, eu recebo ligações assim, 3 horas da manhã, falando assim, eu vou suicidar. Entende? Um cara tem assim, milhares de dólares em renda passiva, mais patrimônio, mais uma empresa que vale equity, mais uma empresa que é rentável. Entende? Sim. Família perfeita, saúde perfeita, até então, fora mental, né, corpo. E aí eu olho para aquilo e falo, cara, mas como? Esse cara atingiu o que todo mundo está buscando, entende ou não? Aí eu falo, cara, é porque ele chegou aqui e agora ele não sabe como é que... tá bom, eu já estou no alto da montanha. E aí eu brinco muito o seguinte, você ficar no alto da montanha é mérito seu, tá tudo certo, tem que fazer mesmo, você tem que bater palma, celebrar, ótimo. Mas depois de um mês dá uma depressãozinha, uma saudade, né, a vontade de bater papo com o amigo. Se você não descer e ajudar os outros a percorrer o caminho, ali fazer a ponte, fazer, né, os alicerces para que as pessoas possam conseguir chegar, que é servir, né, você vai perder nisso. E para as pessoas que são muito gananciosas, não ambiciosas, mas gananciosas, e que dá muito valor ao material, e eu não estou fazendo aqui apologia para pobreza, gosto de dinheiro, tenho conforto, né, mas assim, eu vejo isso muito vazio, né, por isso que eu gosto da pirâmide, assim, ó, primeiro a gente tem que ser, independente de qualquer coisa. Depois fazer, porque as pessoas já querem dizer, eu sou o melhor cara daquilo, mas o mercado quer que você vai ter que fazer, você tem que colocar a prova, para depois ter. E o ter, eu gosto de brincar assim, que eu preciso pôr humano, né? Que eu tenho que manter, não é ter só, eu tenho que manter. Sim. Eu tenho que manter meu, né, aquilo que eu adquiri, eu tenho que manter meu estado mental, eu tenho que manter os meus... Porque felicidade, para mim, é você saber valorizar micromomentos. Né? Eu gosto muito dos micromomentos. Sabe aquela risada? Ontem eu tava com meu menino, brincando com ele, fazendo cosquinha nele, cara, de fazer xixi na calça, entendeu? E ele dava aquelas risadas, e eu parava e falava assim, meu Deus, gratidão. Obrigado por eu estar vivendo esse sorriso aqui. Você tá entendendo? Isso pra mim é um micro momento de felicidade. Sim. Eu não preciso ser feliz pra sempre, eternamente, amém. Entendeu? De qualquer jeito. Aí vai vir perrengue, aí vai vir desafio, entendeu não? Aí vai vir desafio, beleza, depois vai ter outro momento de alegria, eu vou dar um abraço na minha mãe e tal. Eu fiz um negócio, né, porque as pessoas gostam de falar, eu acho que o dinheiro é muito ferramenta. Ano passado eu fiz 50 anos. E minha mãe sempre esqueceu, minha mãe é uma mulher que nunca teve cartão de crédito, nunca teve joias, tudo que ela teve foi eu que proporcionei, vamos dizer assim, mas ela nunca teve acesso a isso, né? E sempre foi do lar. E ela contava a história dela da roça e poemas que ela fez. Eu peguei aquilo escondido, minha irmã me ajudou lá e tal. Levei, tem uma pessoa aqui em São Paulo que é a Mari, que ajuda a escrever livros e tal. Pedi a Mari, ela ajudou a estruturar tudo, virei noites e noites relendo e consertando, conversava com minha mãe, aquele assunto da vida dela, lá da infância, para minha mãe passar a visão dela e tal. E no meu aniversário de 50 anos, eu chamei todos os parentes dela vivos, todos os irmãos, todos os amigos, todos os sobrinhos, como se fosse para minha festa.
o Coco Bambu, cada sócio é regional, né? O de Minas é muito amigo meu, ele fechou o Coco Bambu para mim, cara, de sábado a domingo. Show. E minha família tem muita história com sanfona, com música caipira. Eu levei um sanfoneiro do Ratinho, o Mosquito, que é muito amigo meu. E na hora que minha mãe entrou, era o lançamento do livro dela. Eu falei, mãezinha, a senhora nasceu do lar, mas vai morrer escritora. Que legal. E foi uma noite maravilhosa, né? Eu lembro que quando o dia começou a amanhecer, eu tive uma sensação assim, primeira vez na minha vida, foi agora eu posso desencarnar, tá tudo bem. Cumpri uma boa parte daquilo que eu me propus. E eu acho assim, quando você é tão apegado com determinadas coisas que você não se permite nem a isso, entendeu? Por apego, cara, foi uma noite maravilhosa, entende? Então, assim, eu acho que é muito isso, né? O que você faz com aquilo que você tem para com as pessoas que você ama e que te amam de verdade. Que independente do momento de vida que você tiver, você pode manter essas conexões, talvez não intensas como você gostaria, mas de verdade à medida do possível, né? Cara, que lindo, que incrível. Eu acho muito incrível a forma como você descreveu isso aí, porque para mim é tanta sabedoria na sua vida. Comecei a entender que existem 3 tipos de felicidade. As pessoas não conseguem ser felizes porque elas muitas vezes não entendem o que é felicidade. Para mim foi assim. E o primeiro tipo de felicidade é a felicidade da experiência. A felicidade da experiência é quando você compra um carro, uma joia, uma casa, uma viagem, restaurante, todas essas coisas que geram uma experiência. O que isso te faz? Isso te gera químico no seu corpo. Dopamina e oxitocina. Basicamente é isso. Aí ela vai, seu corpo volta para a homeostase e você precisa de mais. E mais e mais. Mas não é sobre o bem, é sobre a sensação que aquele bem te gera quando você adquire ou quando você vive aquela experiência. Mas essa é a forma de felicidade mais impermanente, mais passageira. É o que o Buda dizia sobre o apego a qualquer coisa. Ela vai e ela vai embora. Aí depois, você precisa de mais. Eu falo, um carro dos sonhos, ele sai dos sonhos na primeira semana, no primeiro mês. Depois é só IPVA caro. Aí você fica nervoso. Né? Aí você precisa de mais e vai, né? Aquela joia, aquela viagem, tudo isso é muito passageiro. Aí depois você tem um segundo nível de felicidade, que é quando você se forma, você compra uma empresa, vende uma empresa, tem uma promoção, ganha um campeonato, ganha um prêmio. Tudo isso é maravilhoso, te traz felicidade também. Mas ela também é muito impermanente. Você não está feliz hoje porque você vendeu a empresa 10 anos atrás, 5 anos atrás, já era. Aí a gente chega na terceira, que é a que você disse exatamente, é o servir. Quando a gente começa a entender que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. Então, quando a gente começa a entender isso, todas as empresas que existem no planeta, sem exceção, existem para servir alguém de um produto ou serviço. E as pessoas falam, eu trabalho por obrigação, não quero servir ninguém, não. A hora que eu estiver rico, eu não vou servir ninguém. Pergunta para o Elon Musk, serve governo, fornecedor, cliente, investidor, governo, esposa, filho, todo mundo, você não para de servir nunca. Agora, quando você faz isso por amor, quando você serve o outro por amor, dinheiro e sucesso é uma consequência. E você é uma prova viva disso. Todo o que você contou aqui até agora, desde ser office boy lá no banco, lá atrás, você fazia por amor. Pelo amor ao aprendizado, a conhecer, curioso, não cobrei, não pedi, estou aqui gerando valor antes de dar valor, estou aqui entregando meu serviço para ser... Né, você está servindo. E você serviu tão maestralmente bem as pessoas, que elas te viraram chefes, que elas te promoveram, que elas viraram sócios, que elas viraram clientes ao longo desse caminho. Quando foi 2017 para 2018, eu comecei a viver essa nova realidade. Então, por exemplo, meu filho de 13 anos, eu andei com ele, né, todos os passeios eu estava andando, fui com ele na Disney andando e tal, com limitações, mas né, com uma disponibilidade de mobilidade muito diferente. Com meu filho de 6 anos, está com 6 anos agora, ele só me viu na cadeira de rodas, porque de 17 para 18 foi onde eu fui, né, me foi avançando, eu fui me tornando cadeirante. E aí aconteceu um fato, eu tinha reformado minha casa tudo, morava numa casa muito grande e tal, para ter acessibilidade, coloquei um elevador panorâmico assim, e ao testar o elevador eu tive um acidente com ele. Nossa. E esse elevador desceu e esmagou minhas 2 pernas. Era para me ter partido no meio, metade cai, foi um negócio horrível. E naquele momento do acidente, apesar de eu estar com muita dor e saber as consequências daquilo, né, para mim que estava exatamente no momento, cara, que eu comecei a virar, eu consegui eu mesmo ajudar as pessoas a me socorrer mesmo naquela situação.
Então eu tive muita tranquilidade para ir para a escola do elevador, porque se eu continuasse descendo, ia arrancar minhas pernas. Até eles conseguirem devolver, porque eu estava numa cadeira maior do que essa que você viu hoje, ela tampou a porta, não tinha jeito de ninguém entrar. Então minha preocupação era pôr minhas pernas para dentro, porque se o elevador continuasse descendo, não arrancar elas fora. Ela que ajudou a segurar também. Ela que ajudou a segurar. Se fosse era menor, aqueles hidráulicos? tinha sido pior, E aí, resumindo, né, a história, porque ela foi muito longa, mas foi assim, você falou a questão de deucidência, né? Que coincidência. Chegou uma pessoa com uma ferramenta que foi a que ajudou a aliviar um pouco do esmagamento. Chegou outra pessoa com outra ferramenta que cortou o concreto ao lado das minhas pernas. Chegou uma terceira que deu conta de quebrar embaixo. Quanto tempo você ficou ali nessa situação? Cara, eu fiquei lá mais de 1 hora, tranquilamente. Nossa. Então foi tudo assim. Depois eu peguei o SAMU, né, o bombeiro, para me levar para o hospital. O hospital que ele me deu de opção era que um cliente meu é diretor. Então eu já liguei para ele. Ele prontamente me atendeu. Eu cheguei no hospital. E chegou a quebrar, a cortar a perna? Esmagou tudo. Nossa. Ficou demais. Eu tenho ferro, parafuso nos tornozelos todos. Caramba. E aí, chegando lá, o médico falou, cara, nós vamos fazer a cirurgia mais rápido. E para isso eu não posso te dar muito medicamento para dor, né? E aí eu tive que passar por aquele processo. Aí você vai remeter na minha história toda de vida, de resiliência, de dor, de passar por processos de perrengue, por desafio. Ela sempre te ajuda num segundo momento lá na frente, se você souber enxergar, entendeu? E eu lembro que na hora que eu desci para a sala de cirurgia, né, eles fazendo aquele checklist de alergia, né, você tem alergia disso, daquilo. Falei, que eu saiba até agora só de elevador. E todo mundo começou a rir, e os médicos riram, né? E eu lembro que transformou o ambiente. Naquele momento deu uma energizada ali. Eu entrei para a cirurgia, não sabendo o que ia acontecer. E ao terminar a cirurgia, eu fui para o quarto. E é onde que as pessoas sempre podem transformar pessoas por servir, né? Esse médico, nunca tinha visto ele na minha vida, que me operou. Chegou lá e falou, cara, vamos trocar seu gesso. Tem um gesso que eu cheguei nos Estados Unidos agora, ele é bem mais leve. O hospital não fornece, mas se você comprar ele, meu pai foi lá, comprou, ele já tirou. Imagina você com gesso, tanto que te incomoda. Imagina para mim o peso desse gesso, é 100 vezes maior. Né? Só que ele já me deu aquele alívio e eu fiquei no hospital uma semana ali em recuperação. E você tem as sensações na perna normais, né? Sinto tudo. E durante a semana me deu... Cara, eu estava sozinho, não tinha mais sócio na empresa. Estava num momento de crescente bacana. Estava, né, fazendo essa reforma na casa, a casa teoricamente dos sonhos lá e tal. E tudo isso veio isso, né, naquele exato momento. Um cliente meu me ligou. Falou... vou passar um dia com você aí. Eu falei, não, cara, meus cunhados estão aqui, né? As pessoas estão me apoiando. Eu tô cheio de ferro na perna, tem que me levar no banheiro, tem que limpar minha bunda, tem que me dar banho, cara. Não tem jeito, né? E eu falei, não, eu vou passar um dia com você aí. Pode dispensar todo mundo que eu vou. E ele foi mesmo. Me deu banho, limpou minha bunda, me deitou na cama. Eu lembro que à noite ele me deu um beijo assim na testa e falou assim, ô meu irmão, você me ajudou tanto. Ele tem 20 anos, nós estamos juntos. Ele falou, você já me ajudou tanto, você transformou a vida de tantas pessoas que eu conheço e tal. Você vai passar por isso, cara. Não tem por que isso tá acontecendo com você, tem alguma coisa, mas pensa nisso e tal. E aquele beijo foi transformador na minha vida, assim. Daquele dia, no outro dia eu peguei o vídeo, fiz o vídeo para todos os clientes, falei, cara, agora eu não posso ir até vocês, que eu viajava muito. Vocês vão ter que vir até mim. Fui para casa, sexta-feira de carnaval, que eu tive alta. Quarta-feira de cinza eu voltei a trabalhar, de pijama, deitado na cama, fazendo fisioterapia. E aí ia, porque um monte de negro de terno e gravata lá. E meu filho, que hoje tem 13, né? Na época ele tinha 7, aí para 8 anos. Ele chegou lá sem a gente falar nada. Ele chegou lá com um colchãozinho, pôs no quarto e falou, pai, eu vou te ajudar. E eu fazia xixi numa reca, ele dava descarga, ele limpava a bunda e me dava banho. Ele me ajudava com água, comida, colocar tomada, e a gente se conectou muito, que a gente foi assistir todo o Harry Potter da vida, e aquelas coisas, né? Mais uma vez viver um momento presente, né? Porque eu me conectei muito com o presente naquele momento, e foi engraçado, porque nesses desafios todos eu vendia a maior empresa, indústria de cristal da América Latina. Uau. E vendia a maior empresa de material de acabamento de alto padrão de Belo Horizonte, foi um grande M&A na época, e
eu trabalho com eles até hoje, eles falam assim, eu tenho medo de você. Eu falo, por quê? Se você deitado na cama de pijama, você vendeu uma empresa, você nessa cadeirinha, o que você não faz comigo? Entendeu? E aí, cara, foi outra vez, assim, quando eu vivi o pior dos meus pesadelos, ou seja, que era machucar fisicamente, e de novo, né, nesse intervalo, os médicos da AME me chamaram e falaram, cara, você vai ficar 6 meses de cama, cheio de ferro, você não vai recuperar, a AME vai dar uma acelerada e meio vai te comer vivo, né? E eu me propus, assim, você falou de fé, né? De acreditar assim, que eu ia fazer o melhor que eu pudesse dentro daquelas condições, mas que se viesse o processo, eu ia suportar aquele processo, se fosse para pior. Com 28 dias eu comecei a andar de andador, com 30 e poucos dias eu estava no escritório, o médico me deitava em cima da cama, assim, cara, da mesa de reunião, me atendia ali. Tanto que eles falam que o médico é frio, não pode se conectar, né? O cara ia lá no meu escritório, me atendia lá. Foi na minha casa todos os dias me atendeu. Eu não fui no hospital nenhum dia. E eu saí de uma reunião de cadeira de rodas e voltei andando, apoiando nele, né? E todo mundo começou a chorar e tal, aquele negócio. Cara, que coisa mais. E foi um período de vida que eu entendi assim, eu vivi minha tempestade perfeita. Todos os meus pesadelos ao mesmo tempo, né? E minha esposa estava grávida de 3 meses do meu menino de 6 anos. Nossa, que nós já tínhamos abortado 2 no intervalo do mais velho. Ou seja, eu não ia ver meu segundo filho, né? Então, assim, a partir daquele momento, eu olhei de novo e falei, meu Deus, não preciso ficar provando tanto. Não, já tá bom, né? Mas, assim, cara, a força que a gente tem quando a gente acredita, quando a gente quer, e quando a gente se esforça, foi pagar o preço da cadeira de rodas, podendo ter me partido no meio, podendo, né, ter falecido naquele momento, podendo um monte de sequela que isso poderia vir junto, tá tudo bem, não vou ser hipócrita, vou agradecer, né, e agradeci muito, muito mesmo, eu fiz orações muito fervorosas de agradecimento e de transformação de vida, né, eu era muito workaholic, viajava de férias, levava notebook, falei, nunca mais. Eu agora desconecto, né? Me permito esses momentos. E aí, de novo, né? Você olhar para isso tudo. E olha, na sequência veio o Espiranza, que é o remédio da AME, que eu comecei a tomar aí em 2020. Né? Cara, então, olha só para você ver. Eu lembro que o meu menino de 7 anos, um dia nós dois na cama, você falou assim, pai, você vai ser curado. Eu falei, não, filho, porque eu sempre tratei isso muito claro com meus filhos. Não, papai não tem cura, ela é progressiva e tal. Ele falou, não, vai acontecer alguma coisa. 3 anos depois, eu tive acesso à medicação. Você vai estar com 80 anos falando, pai, você vai ser curado. Eu tô com 90 já. Entendeu? É muito isso, irmão. Cara, que coisa. Na 7ª lente, além da resiliência, da disciplina, que a hora que a gente vai mergulhando, as lentes foram uma forma que eu encontrei para sair do meu pior momento, sabe? Você ter gratidão, humildade, fé, a parte interior, intrínseca, para você resolver aquilo. Depois sabedoria, você começar a entender que entre o estímulo e a resposta você tem um momento, você tem um instante. E esse instante, a cada instante da nossa vida, é onde você vai ter sabedoria de como você vai agir. Pois a coragem e a resiliência. E perguntaram para Confúcio, 2.500 anos aproximadamente, sobre o que era a vida, o que você tinha que fazer para ter uma vida bem-sucedida, né? Uma vida feliz. E ele falou, a vida é sobre tolerância. Aí perguntaram para um outro filósofo do outro lado do mundo, que foi Epiteto, que foi um escravo, que inclusive o dono dele, Epiteto, significa aquele que a posse. Então, Epíteto significa a posse. E o dono dele ficou forçando a perna dele, e ele falou, vai quebrar. E pum, quebrou a perna dele, ele sempre teve um problema por conta disso. E do outro lado do mundo perguntaram para ele, Epiteto, sobre o que é a vida em uma palavra. Ele falou, a vida é sobre persistir e resistir. Então você persiste à dor, persiste ao sofrimento, resiste às dificuldades, resiste ao medo, e você enfrenta. E é todo dia sobre isso, sobre você persistir e resistir. E, cara, que história maravilhosa, incrível, de persistência, resiliência, superação, que coisa mais inspiradora. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, cara. Hoje, quando você me perguntou, você está vindo aqui só para fazer o podcast comigo, né? Eu falei, não, cara, não é só, não, é para tudo isso, porque quando as pessoas hoje querem a presença da gente, né? Você está dedicando seu tempo a mim, você está me permitindo ter acesso a seu público, né? Eu acho que a gente precisa ser muito grato. Então, eu acordei 4 horas da manhã,
Estou aqui com muita felicidade, vou voltar para casa, né, satisfeito por esses momentos, levando tudo isso comigo, né, porque o que a gente leva são essas conexões. E aí, cara, né, para deixar meu último recado aqui, eu falo muito isso. Você falou sobre resistir, persistir. Eu falo todos os dias, né, que assim, o que as pessoas deveriam buscar, né? O exemplo que eu dou é o seguinte: se eu deitar, eu não consigo sentar, eu não consigo levantar, eu não consigo virar de um lado para o outro, meu corpo dói à noite. Você falou de dor, né? Então, eu nunca durmo a noite inteira, não tem a menor possibilidade. De madrugada eu tenho que chamar a pessoa que cuida de mim, ela vai lá e me vira, né, de um lado para o outro, tal, para me levantar. Então, se eu engasgar, eu vou morrer engasgado. Então, eu não consigo levantar. E o que te faz, né? O que me faz rodar o mundo, tá aqui, você viu o banheiro acessível, como é que passar por todos os avião, não tem, eu não consigo ir no banheiro no avião. Então quando eu viajo para a Europa, Estados Unidos, irmão, assim, eu segura, não tem jeito, entendeu? E por que você se propõe, mesmo sabendo que você não consegue, né, a pessoa tem que vestir minha cueca, minha meia, né, colocar roupa em mim, me levar no vaso, me levantar, fazer tudo. Você estar na jornada e amar essa jornada. Né, saber que tem os desafios, estar consciente disso, que não é romântico, que não é uma novela, né, mas que, cara, que isso pode ser muito bom, independente dos percalços. Aí que está o grande jogo. Né, o que te faz, cara? O que me faz? Eu queria estar aqui contigo, cara. Eu queria estar compartilhando esse momento com você. Daqui a pouco eu quero estar lá em casa com meu moleque. Amanhã eu quero estar com o cliente, entendeu? Porque não é sobre as dificuldades, é sobre o que nesses intervalos você colhe de vida, de experiência, de relacionamento, de conexão, de amor, de aprendizado, né? E através disso exercer a gratidão como combustível diário, inclusive de obrigação, porque eu me sinto muito mais privilegiado que a maioria das pessoas. Cara, que aula de vida. Tô speechless aqui. Que aula de vida, parabéns. Obrigado vocês por me permitir. Que coisa mais linda. Você tem o livro escrito da história, da sua história? Eu tô fazendo esse livro agora, estou no momento de concepção desse livro. Tá. Estou numa imersão bem profunda dele aí, com minhas memórias, comigo mesmo. Está sendo um momento de vida também bem importante para mim, de recapitular isso tudo. Eu tenho um livro que eu sou coautor com o Joel, que foi best-seller agora, mas eu sou só coautor lá. E agora eu estou fazendo contando essa história. Que livro que você indica? Um livro e uma série ou filme que você indica para as pessoas? Cara, eu falei isso com você aqui. Paulo Estevão é um livro que transformou minha vida, Paulo que Estevão eu indico para todo mundo, né, independente de qualquer situação de fé, crença, religião. É um livro transformador. Para mim foi muito importante. Quando eu vi que o Estevão viveu, né? Paulo, meu filho mais velho chama Estevão por causa desse livro. Paulo é o Paulo de Tarso, que virou Saulo, né, o apóstolo. Então pega desde a fase que ele era que ele estava perseguindo Jesus, né? Até a fase da transformação, perseguiu muito Estevão. E esse livro, para quem está nos assistindo aí, esse Paulo Estevão, ele é uma série de uma quadrologia que tem há 2000 anos, 50 anos depois, e o outro que eu esqueci o nome, que é o Emmanuel, que é o espírito que acompanhava o Chico Xavier. Que é o nome do meu segundo filho. É o nome do seu segundo filho? Olha só. Que é um dos espíritos, né? O Emmanuel e o Luiz, André Luiz. André Luiz. Cara, que conta essa história da fase de Jesus, né? Imagina. E falando de série, The Chosen, né, cara? Pra mim, é o Jesus mais autêntico dos últimos anos que eu vi alguém retratar, entendeu? Quando eu imagino Jesus, eu imagino aquele Jesus ali, Ela entendeu? É muito boa mesmo. Então... Você viu a 4ª temporada já? Não, ainda não. A 4ª não tá disponível pra não nós tá, ainda, não, né? não Você já chegou tava pra na gente, Amazon, não. mas você clicava no ia. Não vai não, tentei também. Tô ansioso. Você cabia talvez, será que não passou no cartão? Essa aqui tem que comprar esse, né? Ali eu acho que é o evangelho puro, sabe? Assim, sem romantismo, sem enviesamento de qualquer intuito humano, né? Porque eu acho que o homem gosta muito de querer colocar Deus na caixinha dele. Eu acho que tem que ser exatamente o contrário. Não, cara, muito bom. Bom, quero te agradecer imensamente. Realmente, na hora que você falou que veio aqui apenas pro podcast, fiquei num orgulho e numa felicidade, uma honra te ter também aqui, enorme. Feliz. E o que você deixaria de último recado para os nossos ouvintes? Cara, eu deixo de recado para todos vocês
que possam perceber esses micromomentos de vida conectados ao presente, valorizar as pessoas que realmente, né, você está conectado com elas que te amam e elas te amam. Fazer disso, né, uma disciplina, porque a gente é disciplinado às vezes no trabalho, nos estudos, nas obrigações, e esquece muitas vezes da disciplina do amor, porque o amor ele precisa ser regado, né, ele precisa ser constantemente ali, né, eu brinco assim, eu tenho um grupo das minhas tias, que de 4h30 da manhã às 6 é bem essa tia aí, que um monte de oração, eu não deixo de estar lá com elas, eu não deixo. Então, isso tudo, né, quando te faz bem, você não perder isso no dia a dia, porque na hora que vem os desafios e os perrengues, são esses micromomentos, são esses micromomentos que vai te dar força, falar, cara, vale a pena, vamos passar só mais uma etapa e vamos de novo para esse jogo tão maravilhoso que é a vida, que é estar vivo, que é ser grato por estar vivo. Cara, que coisa mais linda. Obrigado. Quero deixar aqui para todos vocês que estão nos assistindo, acho que vocês tiveram uma aula de resiliência, de força, de disciplina. E eu acho que vocês tiveram, além disso, um exemplo, né, do que o poder da sua mente, de você controlar a sua mente, você trazer ela para o momento presente, como a Assis fez e faz, você não deixar ela devagar para o futuro, ansiedade, depressão, como que isso pode transformar a sua vida. E além disso, isso transformando sua vida, você transforma sua empresa, seus negócios. Você sabia que tem um estudo de Harvard que mostra que a gente consegue aumentar em 37% a conversão de vendas de um time, de uma empresa, se você tratar a saúde mental? Ah, é? 37%, sem contratar SEO não, é CRM, sem contratar vendedor novo, sem espincelar em nada. Porque o que acontece? 1/3 da população mundial, 31% na verdade, 2% menos que 1/3, está sofrendo de depressão e ansiedade. A gente estava falando mais cedo. Isso. Um estudo da Deloitte mostra que 34% do custo de folha de uma empresa é jogado no lixo mensalmente por conta de saúde mental, presenteísmo, absenteísmo, turnover, custo de assistência de saúde. E as pessoas, eu acho que agora que a gente superou um pouco essa fase do Covid, isso ficou muito mais claro, mais latente, né? As pessoas estão entendendo que isso é um problema. Não é um negócio de, ai, tá tristinho, não. É um negócio químico. Você tem que tratar isso aí. E esse tratamento ele pode ser feito de formas químicas, só que é uma forma artificial. Pode ser feito de formas de você buscar a fé, buscar o conhecimento, fazer um misto disso tudo. Mas no final do dia, qualquer dos caminhos que te trazem essa cura precisa de uma intenção, precisa de uma vontade, precisa de uma disciplina para buscar isso. E eu hoje tenho colocado como minha missão de vida levar a Calma da Mente para 10 milhões de almas nos próximos 4 anos. Na verdade, um pouco menos. Era 10 milhões em 5 anos, já foram umas 15, 20 mil. Falta aí um tanto bom, mas tenho certeza que vamos chegar lá. E tem funcionado muito bem. A gente tem levado esses treinamentos para empresas, algumas das maiores empresas do Brasil. Eu fiz com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o BOP. Estive agora com um grupo de empreendedores do IPO Brasil, no Eco Resort. E estou levando isso para as empresas, trazendo conhecimento da filosofia alinhada a reprogramações mentais, meditação. E tem sido uma jornada fantástica, incrível. E hoje a gente estava conversando lá, hoje esse é meu servir, Assis. Eu peguei tudo que eu já fiz para o mundo de empreendedorismo, empresa, e canalizei isso aí para escalar isso na saúde mental. E parabéns, né, por você dedicar seu tempo a tudo isso. Eu acho que o mundo precisa demais, as empresas, as pessoas, né, precisam muito disso hoje. E você promover isso para o seu público, né, e estar nessa missão maravilhosa, que Deus lhe abençoa, né, te enche de luz e paz para que você possa nos servir com todo esse conhecimento maravilhoso. Vai ser incrível. Qual que é suas redes sociais, Assis? Cara, eu tô no Instagram, né, @Assis_gestão. Nós temos também um canal hoje no YouTube, que é Ale-Assis. E aí tem Facebook, site, vai por aí. Mas por lá vocês encontram a gente tem bastante material e conteúdo falando sobre isso. E em breve, o seu podcast, se você divulgar, nós vamos colocar lá também. Boa! E eu quero te dar um presente. Opa! Que eu venho fazendo uns podcasts diários com pílulas de estoicismo, já são mais de 1050 episódios. Eu te acompanho, inclusive. E eu selecionei os 365, eu digo que isso aqui parece um livro, mas na verdade ele é um videolivro com 365 episódios, uma série da Netflix, pro lugar mais lindo que existe, que é dentro de nós. Então, para cada dia você tem um episódio. Então, tem aqui um texto, ó.
Lembre-se de que muitos incômodos comuns são dores disfarçadas, como sonolência, febre, perda de apetite, são simplesmente fugas da sua mente. E aqui a gente vai mergulhar nisso, e você batendo um QR Code, você vai para aquele episódio lendo toda essa história aí, tudo isso. Então aqui ele está todo selecionado para essa viagem para o interior, meu querido. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração. Vai ser muito útil. Vai ser de cabeceira. Obrigado você, todo o time, toda a equipe que apoiou aí, obrigado. E nos acompanhe, Léo Simão Estoico, em todos os canais. Se você quiser levar para sua empresa palestras e treinamentos, basta buscar nos nossos canais, mandar um inbox e estaremos prontos para te atender. Fique com Deus, muita abundância e paz. Eu achei uma coisa curiosa, buscar a calma da mente. Então a gente deve procurar conhecer campos novos na vida, né? Há um ano e pouco atrás eu conheci o Léo Simão, a Calma da Mente. Fiz o curso das 7 lentes, venho acompanhando o trabalho do Léo, que é um trabalho fantástico. Fala, meu querido Léo, tudo bem com você? Esse ano foi muito duro aqui, mas estamos terminando bem. Teve a premiação da Great Place to Work agora, né? A gente foi uma das empresas premiadas. E eles abriram esse ano aí uma categoria lá das melhores empresas em saúde mental. E nós somos uma das 8 escolhidas. Acho que aquele trabalho contigo foi uma bela mensagem que a gente deu para o nosso pessoal. E os resultados começaram a aparecer. Essa imersão faz com que você olhe para dentro de você, quebre as barreiras e aí você cria a sua realidade como mágica. Mas sempre lembrando que o importante é viver o presente. Quero que vocês saibam que isso tem muito a ver com o exercício que vocês estão fazendo aqui. É uma vontade que vem de dentro. Ela não vem daqui. Ela vem daqui. O evento traz toda essa coisa da calma, da meditação, da troca. Tudo aconteceu aqui. Quando você deixa livre, né, e você tem um intuito, um propósito genuíno, as coisas vão acontecendo e se encaixando. Acabei de receber esse agradecimento do BOP, GAT, COI, as Forças Especiais da Polícia. Tem uma honra enorme de estar aqui no Palácio do Governo, com o governador Zema. A gente acabou de fazer um treinamento da Calma da Mente. Como foi, governador? Foi muito bom. Todos os secretários aqui presentes gostaram muito. Como eu falei aqui, quem aprende a descansar, a relaxar, produz muito mais. Eu cheguei aqui nesse evento no intuito de passar a minha mensagem, né? E acabou que no final agora eu recebi muito mais mensagens do que passei. Então eu aprendi que o amor se manifesta de 1 milhão de maneiras. E hoje eu conheci pessoas maravilhosas, situações maravilhosas, experiências maravilhosas que me levaram a crescer espiritualmente. A parte mais especial para mim de tudo isso são as conexões que se formam aqui. Acho que a oportunidade que a gente tem aqui de ter um espaço como esse, um final de semana como esse, é a melhor oportunidade que a gente tem de realmente se desconectar para a gente conectar. Muito bem colocado que o obstáculo é o caminho. A gente tem que saber sair da zona de conforto e superar os obstáculos para a gente poder crescer e se desenvolver. Aquela metodologia de responder as 5 perguntas para chegar no seu propósito, aquilo para mim virou uma chave, sabe? Cara, se eu tivesse esse conhecimento aos 17 anos, a minha vida teria sido muito diferente, muito mais acertos do que erro, muito menos sofrimento e muito menos angústias. Nós tivemos aqui um final de semana maravilhoso e a lente do transbordo. O que nós queremos é que vocês levem para o máximo de pessoas possíveis, que vocês impactem os filhos, a família, a comunidade, os colaboradores. Sim, o mundo adoeceu, mas pessoas como nós estamos aqui para trazer cura. Se você ainda não trouxe os treinamentos da Calma da Mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, Léo Simão Estoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, maior performance, com uma vida mais significativa.